you. Amen. Thank you, Pastor Gleiton. Obrigado, Pastor Good Clayton. morning, family. Bom dia, família. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família. Good morning, family. Primeiro bom dia The first good morning no nosso primeiro culto of our first service de 2021. of 2021. Você não fez parte das estatísticas You were not part of the statistics dos quase 2 milhões de pessoas of the almost 2 million people que partiram dessa terra who unfortunately went from this earth. de acordo com a saúde, morreram de Covid. And according to the health department, they've died from COVID. Alguns eu tenho certeza que foi a vontade de Deus. Some I'm certain that it was God's will. Talvez alguns não se cuidaram realmente. Maybe some didn't take care of themselves. Mas nós estamos aqui primeiro porque Deus tem nos guardado. But we're here first because God is taking care of us. Segundo, porque nós também estamos tomando todos os cuidados necessários. And Amém? second, because we're taking all the precautions needed. Então, nesses dias eu quero pedir para você manter sua máscara. So during these days, I would like for you to keep your mask Também on. gostaria de pedir para você evitar, de abraçar And also ask, to avoid os irmãos. hugging the brothers. É difícil and para sisters. nós, It's difficult for us. mas algumas pessoas não se sentem But confortáveis, some people don't feel comfortable. às vezes, de estar aqui. Perhaps of being E here. a gente ama abraçar, And we love hugging beijar. and kissing. Mas fica tranquilo que o irmão não vai ficar chateado se você não abraçá-lo. But don't worry because they are not going to be upset if you don't hug them. Amen? Amen. Uma palavra que marcou muito a minha vida A word that really marked my life esse ano de 2020 this year of 2020. é um novo normal. It's a new normal. Então esse novo normal exige que a gente tome algumas precauções. So this new normal exists and we take some precautions. Não é verdade? Right? A você que está nos acompanhando desde a sua casa, All of you who are following us from your é home. uma alegria aí ter você conosco. It's a joy to have you here with us. Continue conectado até o final. Stay connected to the end. Hoje é o culto de ceia This is the communion service. e eu quero convidar você a cear And I conosco. want to invite you to have communion with Você que us. está em casa, prepare aí o suco de If uva, you're o at home, pão. you can prepare your grape juice and your Coloque aí em bread. algum lugar bem especial. You can place in a very special Ao final nós place. vamos cear juntos. And at the end we're going to have communion Também together. quero desafiar você a participar conosco. And I want to challenge you to participate with Faça us. aí os You comentários. can give comments. Levanta as mãozinhas. Raise the little hands. Faz assim, And do like this. Ou assim. Or like this. Seja bem-vindo à nossa celebração online. Welcome to our online celebration. Coloque aí o lugar de onde você está nos acompanhando. Place where you're following us from. E para você que está aqui no prédio, que alegria And for you who is here in the building, what ter a você joy aqui nesse primeiro domingo de to have you here 2021. in this first Sunday of 2021. Aleluia! Hallelujah. É o ano do It's recomeço. the year of the restart. E nós estamos recomeçando no melhor lugar And we're restarting in the best que nós place poderíamos estar. that we could be in. Eu sempre digo que a forma como nós começamos o ano I always say that the way in which we start the year pode definir como nós vamos terminar o ano. might define how we're going to end our year. E eu quero agradecer você que está aqui no prédio, And I want to thank you if you're here in the agradecer building. você que está aí nos acompanhando desde a sua casa, Thank you for those who are following us from your home. por estar conosco aqui na Life Point, And for being with us here at Life por Point. acreditar nessa visão, For believing in this vision. por fazer essa jornada conosco. And doing this journey with us. Nós vivemos dias difíceis, We've been living difficult days. tempos complicados, Complicated times. mas eu creio que quando nós andamos juntos, But I believe that when we walk together, nós somos mais fortes, we are stronger. nós vamos nos fortalecendo. We continue growing in E eu tenho strength. certeza que 2021 vai ser um ano muito especial para todos And I'm nós. certain that 2021 will be a very special year for all Amen. of us. Amen. Então eu quero que você dê um aplauso So I want you to give ao a Senhor clap to the Lord pela oportunidade de começar 2021. for being able to start 2021. Agora você também vai dar um aplauso bem forte Now you're going to give a por really você, strong clap for yourself. por você. For yourself. Celebra a tua vida, Celebrate your celebra a life. tua história, Celebrate your celebra o story. teu propósito. Celebrate your purpose. Ninguém, No one. no one Ninguém can stop you. pode
pode te parar. Ninguém pode te parar. No one can stop you. Deus tem coisas tremendas para a tua God vida. has tremendous things for your Aleluia. life. Hallelujah. Então abra sua Bíblia comigo. So open your Bibles with me. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me. No livro de Marcos, In the book of Mark, capítulo 2. chapter 2. Quero ler do verso 1 ao verso I'm 12. going to read from verse 1 to 12. Marcos capítulo 2, Mark chapter 2, do verso 1 ao from 12. verses 1 to 12. E nós vamos, nesse primeiro domingo, trazer uma palavra And in this first Sunday, we're going to bring a word de alguém que recomeçou. from someone who restarted. Na verdade, esse ano nós vamos falar muito sobre recomeços. Actually, this year we're going to speak a lot about restarting. Marcos capítulo 1, Mark chapter 1, do verso 1 ao 12. from verse 1 to 12. Diz assim: And it poucos says, dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga comigo, Jesus say with me, Jesus está em casa. is at home. Estava em casa, irmãos. He was at home. Aqui é a casa dele. Here is his house. E ele está em casa. And here's at home. Que bom que ele está em casa. It's so good that he's home. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Quando Jesus está em casa, que as pessoas querem estar presentes. When Jesus is at home, people want to E be quando there. ele prega a palavra, então, And when he preaches the word, algumas pessoas não entenderam quando eu pedi para abrir a Bíblia e alguns celebraram. some people didn't understand that when I asked for them to open the Bible, some O ano do celebrated. recomeço, The year of the restart ele vai ser marcado pela paixão. will be marked by passion. Vai ser marcado pelo amadurecimento. Will be marked by being Vai ser mature, marcado pelo crescimento. by growth. E vai ser marcado por portas And abertas. it will be marked by open doors. Então a primeira coisa que nós vamos nos apaixonar So the first thing that we're going to be in é love pela with palavra de Deus. is by God's word. Todas as vezes que alguém subir aqui nesse altar Every single time that someone comes e up here disser, to this vamos altar abrir a palavra, and say, let's open the word, nós vamos celebrar. we're going to celebrate. Porque, queridos, eu tenho visto cultos inteiros que a palavra não tem sido lida, Because, beloved, I've been seeing services que a where palavra the não word tem is not sido being read, pregada. where the word is not being preached. Então nós vamos nos apaixonar So we're going to be in love pela palavra. with the word. Amém? Amen. Vieram alguns homens, versículo 3, Verse 3 now. trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Diga comigo, 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Diga comigo, eu vou me levantar. Say it with me. I will get Diga, up. eu vou Say, I will me levantar. get up. A palavra de hoje eu coloquei o tema: não tenha medo de recomeçar. The word of today I place as a theme, don't be afraid to restart. Diga para quem está do seu lado, sem assim, né? Não tenha medo de Say to recomeçar. someone next to you without
just don't be afraid to restart. Diga, não tenha medo de Say, recomeçar. don't be afraid to restart. Diga para você, eu não tenho medo Say to yourself, I am not de afraid recomeçar. of restarting. Esse é o ano do recomeço. This is the year of the Para restart. recomeçar é preciso posicionamento. In order to restart, you need to have a position. Para recomeçar é preciso novas atitudes. To restart, you need to have new attitudes. Nós como imigrantes tivemos a oportunidade de recomeçar. We as immigrants, we had the opportunity to restart. E eu tenho certeza que não é fácil. And I'm certain that it's not easy. E não foi fácil para nenhum de nós It was not easy for any of us recomeçarmos. to restart. Esse texto nos conta a história de um homem que era paralítico. This text tells us the story of a man who was paralyzed. O texto não diz há quanto tempo ele estava paralisado. The text doesn't say for how long he was paralyzed. O texto aqui não diz se ele nasceu paralítico. And the text doesn't say that he was born Ou se ele ficou paralyzed paralítico. or if he became paralyzed. E essa mensagem ela é profética. This message is a prophetic message. Porque uma das coisas que a pandemia do coronavírus causou na Terra Because one of the things that this pandemic of the coronavirus caused on the foi a earth paralisação. was paralysis. Paralisou geral. Paralyzed Né? everyone. Cidades inteiras ficaram como se fossem cidades fantasmas. Entire cities became like ghost cities. As pessoas se paralisaram. People became As paralyzed. pessoas ficaram presas dentro de suas casas. People became imprisoned in their own homes. Aos poucos nós estamos recomeçando. Little by little we are restarting. Algumas igrejas não abriram as portas ainda. A few churches have not yet opened their doors. Isso vai fazer um ano. And it's going to be 1 year. Continuam transmitindo seus cultos online, They're still transmitting their services online. mas ainda não voltaram às atividades. But they haven't yet returned with their activities. Nós damos graças a Deus, We give thanks to God porque apesar de ter ficado 5 meses com as nossas portas fechadas, because although we were with our doors closed for 5 months, nós recomeçamos. we restarted. Você decidiu recomeçar. You decided to restart. Entendo que alguns ainda, por precaução, têm que ficar assistindo os cultos de casa. And I understand that there are some who still need to watch from home because E eu não of vejo nada precaution, de errado nisso. and I don't see anything wrong in Até that. que você realmente possa estar em nossas celebrações presenciais. Until you can truly be in our celebrations. Mas in eu the entendo building. que existe um momento que nós precisamos nos levantar. But I understand that there is a moment that we need to get up. Jesus falou várias vezes aqui Jesus said here many times para esse paralítico: to this paralyzed levante-se, man, get up. levante-se. Get yourself up. A pior paralisia The worst paralysis. não é aquela de alguém que está com os membros do seu corpo físico It's atrofiados. not the one where they have some parts of their body atrophied. Mas a pior paralisia é aquela de alguém que está saudável But it's the paralysis of someone who is healthy e ela não se move, and the person can't move. ela não se levanta, They don't get themselves ela não vai em up. busca dos seus They don't sonhos, chase their dreams. ela não vai em busca de viver os seus propósitos. They don't go in search of living out E their eu quero purposes. nessa manhã compartilhar com você And this morning I would like to share with you sobre algumas ações que são necessárias about certain actions that are needed para recomeçar. in order to restart. Diga comigo, eu vou me levantar. Say with me, I'm going to get myself up. Diga, eu não tenho medo Say, I am not afraid de recomeçar. to restart. Eu ministrei aqui no dia 31, no culto da virada, I minister here the 31st in the New Year's Eve service. que o ano do recomeço também vai ser um ano de portas That abertas. the year of the restart will be a year of open doors. E eu disse que Deus tem uma porta aberta para mim. And I said that God has an open door for me. E eu disse que Deus tem uma porta aberta para você. And I said that God has an open door for you. Só que existe uma diferença However, there is a difference em entender esta porta aberta para mim. in understanding this open door to me. Nem toda porta aberta It's not every open door vai te levar no seu that destino. will take you into your destiny. Nós precisamos então discernir Then we need to discern quais são as portas what are the doors que eu preciso entrar por that I elas. need to enter through. E eu expliquei que nós vivemos no tempo Cronos, And I explained that we live in the Chronos que é o time, tempo da which cronologia, is the time of o chronology, tempo cronológico. the chronological time. Nós medimos com os milésimos de segundos, We measure with the milliseconds com os segundos, and seconds com os minutos, and minutes com as horas. and hours. Nós medimos o nosso tempo com os dias, We measure our time with com as days, semanas, with weeks, com os anos, with years, com os meses, with months, as the décadas, decades, os the
séculos, centuries os milênios. and millennials. Só que nem sempre foi assim. But it wasn't always that Quando way. Deus criou o homem, When God created man, e Ele colocou Adão ali no jardim and do he Éden, placed Adam there in the Garden of Eden, aquilo ali era um tempo kairós, that was a kairos que era o time, tempo de which Deus. was God's time. E Deus, ele criou Adão para que Adão tivesse domínio sobre todas as And God coisas. created Adam so he would have dominion over all things. E quando você vive no tempo kairós, And when você you tem domínio. Live in the kairos time, you have dominion. Mas quando nós vivemos no tempo cronos, nós somos dominados pelo cronos. But when we live in the Chronos time, we're dominated by the Chronos. É por isso que nós corremos de um lado para o outro tentando resolver algumas That's coisas why we run to one side to the other trying to solve things. e não conseguimos. But we're not able to. E nós falamos, eu não tenho tempo, And we say, I don't have enough time. eu não consigo. I am not O able. meu dia teria que ter 40 horas. My day had to have 40 hours. Sabe por quê? You know Porque why? lá no Éden, o homem ele não era escravo do tempo. Because in Eden, man was not a slave of Na time. verdade, Adão ele era dono do tempo. In truth is that Adam was the Porque owner era of o time. kairós, Because kairos, era a eternidade. it was eternity. E aí quando Deus dá uma ordem para Adão, And then when God gives an order to Adam, aqui tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. here there's a tree of the knowledge of good and evil. Você não pode comer nem tocar. You can't eat from it or touch it. Se você seguir essas If you instruções, follow these instructions, você vai sempre ser dono do tempo. you will always be the owner of time. Mas a serpente entrou ali no Éden. But the serpent entered into Eden. Isso significa que a serpente ela pode entrar em qualquer lugar. This means that the serpent can go into any place. E aí ela enganou Eva. And she deceived Eve. E ela disse, olha, se você comer, And it said, if you eat from it, você vai poder ser dona do tempo. you will be able to own Você vai time. ser igual Deus, You're going to be like God. porque Deus é eterno. Because God is eternal. E Ele é dono do tempo. And he owns time. Mas ela não percebeu que ela também já vivia no tempo But kairós. she didn't notice that she was already living in the kairos time. E ela deu ao fruto para Adão e acabou que eles pecaram. And she gave the fruit to Adam and they ended up sinning. E Deus, ele, como sempre, vinha ali no jardim. And God, as always, he came to the garden. Deus disse, Adão, onde está? And he said, Adam, where? Adão, onde Where está? are you? Sabe qual é o problema? Do you know what the problem O is? problema não é o lugar que você The está. problem is not where you're at. O problema é o seu posicionamento The no lugar que problem is você está. your positioning in the place where you're at. Você pode estar em qualquer lugar, You could be anywhere. mas se você não se posicionar de acordo com o que Deus te direciona, But if you don't position yourself according to what God is directing you to, aí você vai sair desse tempo kairós, then you're going to leave this kairos time. porque não é o lugar que você está, Because it's not the place é o where you're at. posicionamento seu It's your positioning no lugar que você está. in the place where you're at. Aleluia. Hallelujah. E aí, o que acontece? Deus expulsa o homem do Éden. So what happens? God expels man from Eden. E o Éden era esse lugar tão especial And Eden was a special place. que Deus colocou 2 querubins ali na porta. And it was so special that God placed Porque two cherubims eu at fico the imaginando door. que Adão ele ficou morando ali em volta. Because I imagine that Adam was just living around Aí, that preste place. atenção. But now pay attention. Aí quando ele sai do When Éden, he leaves Eden, aí ele sai do kairós e cai aonde? then he leaves Kairos and he Aonde? goes into where? No Cronos. Chronos. Queridos, o tempo nada mais é do que uma prisão. Time is nothing more than a prison. Eu e você estamos aprisionados. You and I are imprisoned No tempo. in time. Somos reféns do tempo. We are hostages Agora eu tenho uma of boa time. notícia para você. But I have good news for you. Todo aquele que nasce de novo, Every person who is born again, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e every Salvador, person who accepts Jesus as their ele Lord tem and a Savior, oportunidade they have the opportunity de entrar no kairós to de enter Deus. into God's Kairos. Pastor, como que eu entro no But kairós? Pastor, how do I enter Kairos? Quando o seu propósito é revelado. When your purpose is revealed. E quando você começa a viver o seu and propósito, when you begin to live out your purpose. aí você não é mais refém do tempo then Cronos. you're no longer a hostage of Porque the quando o Chronos seu time. propósito Because when your começa a purpose ser exercido, begins to be exercised, Deus ele conecta você. God connects you. Alguns chamam de alinhamento. Some call this an Há um alignment. alinhamento An alignment com a
sua vida with your life, com o Kairos. of your life and Quantos estão Kairos. entendendo? How many are understanding Então, this? quando Deus disse para a igreja lá em Filadélfia, olha, eu que tenho as chaves. So when God said to the church in Philadelphia, I'm the one holding the keys. Jesus dizendo, eu tenho as chaves. Jesus saying, I'm holding the keys. A porta que eu abri, The door that I open, ninguém pode fechar. no one can close. Mas a que eu fechar, But the one I close, ninguém pode abrir. no one can open. E Jesus no Apocalipse também diz, eis que eu sou a porta e bato. And Jesus in Revelation, he also says, I am at the door knocking. Se alguém ouvir a minha If voz someone listens to my e abrir voice a porta, and opens the door, eu vou entrar, then I will enter. eu vou cear com I ele will have fellowship e with ele him, comigo. and he with me. Pastor, o que o senhor quer nos But ensinar? Pastor, what do you want to teach us? Que a porta da mudança That the door of change é aberta por dentro. is open from the inside. É você que decide abrir a porta ou não. You are the one who decides to open Para the door você or cear not. com ele, In order for you to para have você ter communion with intimidade him, com for you ele. to have intimacy Jesus, with ele him. quer sentar à mesa com Jesus você. wants to sit at the Mas table você with precisa you, but you need abrir a porta. to open the door. Convidá-lo Invite him para que ele in entre e ceie com você. so he can come in and have communion Agora, with a you. porta que eu estou dizendo que está aberta para mim, But now the door that I'm saying that's E pra open você, for me and for you, essa porta ela só é aberta this door is only open nesse tempo Kairos. in this Kairos time. Então, se eu estou conectado com o meu propósito, So if I'm connected to my purpose, eu vou discernir quais I will portas. discern which eu are the devo entrar doors por elas. that I should enter through it. Amen? Amen. Voltando aqui ao texto, Coming back here to the text, nós precisamos entender algumas coisas que podemos aprender com esse texto. we need to understand a few things that we can learn with this Para nós text. recomeçarmos, In order for us to é restart, necessário algumas coisas. we need to have certain things. A primeira coisa que é necessário para The recomeçar, first thing that's needed for us to restart. veja aqui o verso 3 See here in verse de 3 Marcos 2. of Mark 2. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. A primeira coisa que você precisa para recomeçar The first thing that you need to restart é ter amigos. is to have friends. 4 está excelente. 4 is excellent. Diga, eu preciso de 4 amigos. Say, I need 4 friends. Diga, eu preciso de 4. Say, I need 4. 4 4. very good friends. Muito bons amigos. Aqui diz que 4 amigos desse paralítico Here it says the 4 friends from this paralyzed se man juntaram, se uniram gathered, they para united ajudar ele a in recomeçar. order to help him start over. Existem pessoas hoje que têm 5 amigos no Facebook. There are people here who have 5 friends on Eles já Facebook. até abriram a página 2, They have even opened a second porque já page excedeu os 5.000 que pode ter. because they exceeded the 5,000 that you can have. Ele busca por followers, That person is por looking seguidores for followers no Instagram. on Instagram. Mas na verdade, na hora que a coisa But aperta, the truth is that when things get que ele rough começa a olhar na agenda and he starts to telefônica, look in his ele phone, diz, eu não posso contar com and esse. they can say, oh, I can't count Esse on não this vai me one. atender. This one is not going to answer my Esse phone tá muito call. ocupado. This one is too busy. E ele começa a perceber, And he starts to e ele começa a ficar notice, desesperado. and he gets desperate. Porque na verdade, Because the truth quem is, poderá me ajudar? who can help me? Chapolin Colorado. Só os antigos entenderam. Only the older people Quem understand poderá this me one. ajudar? Who will be able to help me? Para recomeçar, nós precisamos de ter amigos. In order to restart, we're going to need to have friends. É muito difícil recomeçar sozinho. It's very difficult to start over alone. Nós precisamos de aliados, We need de parceiros, allied people pessoas and dispostas partners, a nos ajudar a levantar. people who are willing to help us get up. São amigos assim que nós It's precisamos. friends like this that we're in need of. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Em 2021 você vai precisar se livrar de algumas pessoas. In 2021, you're going to need to get rid of some people. Pessoas que aparentemente podem ser amigos, People who apparently might be friends, mas que elas estão apoiando você deitado, paralisado. but they're just supporting you while you're laying down and while Pastor, you're quais são as paralyzed. características de amigos de verdade? Pastor, what are the characteristics of real friends? Primeiro, First, um amigo de verdade a real friend é aquele que está disposto a interceder por mim. is the one who is willing to intercede for me. Você conhece um amigo quando você diz, você pode orar comigo? You know a friend when you ask them, can you pray with me?
E ele vai orar com and você. that person will pray with you. Nunca confie em um amigo que não está disposto a orar com você. Never trust a friend that's not willing to pray interceder with por you, você. to intercede for Nós you. precisamos de amigos assim, We need friends like that que estão dispostos who are willing a orar to conosco. pray with us. A maioria das vezes nós precisamos não é de dinheiro, Most of gente. the time we don't really need money. Não é de emprego. It's not a Nós job. precisamos de alguém We need someone que vai se ajoelhar do nosso who will lado, kneel with us que vai orar and conosco. will pray with us. Não como aquela história do caçador. Not like that story of the É uma hunter. história que um caçador, ele estava caçando numa There is mata. a story of a hunter E hunting de in the repente ele forest. encontrou ali com uma onça. And suddenly he found there E de a repente leopard. ele mirou na onça, que ele estava com uma espingarda. And he had a gun, so he aimed E ele at the atirou e leopard. ele errou. And he shot and he Ele missed. só tinha uma bala. He had only one bullet. E ele começa a correr. And he starts running. E a onça corre atrás And dele. the leopard runs after him. E diz que ele falou assim, eu não tenho alternativa. And he said, I have no other E dizem que ele alternative. parou And he said he Ele stopped, ajoelhou-se he knelt e down, começou a orar. and he began to pray. E quando ele olha para o lado, When he looks to the side, a onça estava ajoelhada do lado dele. the leopard was kneeling right E next com to as him. mãos em posição de orar. And with hands in prayer positioning. Ele disse, ô dona onça, And he said, Miss Leopard, a senhora é crente? are you a Christian? Eu falei, não. She said, no. Mas eu costumo agradecer a Deus pelas minhas refeições. But I normally thank God for my meals. Aí surgiu o ditado, amigo da onça. And then the saying came, you know, Pastor Pedro é cultura. bad friend. Aleluia. Você já viu o ditado? É amigo da onça? Have you ever heard, you know, when you have bad É friends? aquele amigo que ora porque ele quer te It's destruir. that friend who is praying because É he wants to oração destroy contrária. you. It's a contrary prayer. Meu Deus, né? My God. Nós precisamos de amigos que estejam dispostos a We interceder need por friends who are nós. willing to intercede for us. Pastor, Pastor, quais são nossos verdadeiros amigos? who are our true friends? Aqueles que nos defendem na nossa ausência. Those who are defending us in our absence. Aqueles que nos defendem quando nós não estamos perto. Those who defend us when we're not close. Porque a maior covardia do ser humano The greatest cowardice of a human é ele falar mal ou criticar alguém is for them to say something bad or sem que essa criticize pessoa tenha o someone direito de defesa. without giving that person a right to defend Nós, como themselves. cristãos, precisamos aprender isso. We as Christians, we need to learn this. Um amigo de verdade é aquele que nos defende na nossa ausência. A real friend is the one who defends us in our absence. A outra característica de um amigo de Another verdade characteristic of a real friend é aquele que te respeita is the one who respects you e honra a unção que está sobre a sua and vida. honors the anointing that is upon your life. Eu aprendi que nós só vamos ter a unção que nós honramos. I've learned that we're only going to have the anointing that we Nós só honor. vamos ter a unção que nós We will respeitamos. only have the anointing that we respect. Um amigo de verdade, A real friend, ele honra a sua unção. they honor your Você já anointing. percebeu como é difícil os nossos amigos respeitar a unção da gente? Have you noticed how difficult it is for our friends to respect the anointing that's on our life? Você está pingando óleo, irmão. You are just dripping oil. Deus está te usando. God is using you. Aí os seus amigos, porque estão tão acostumados com And você, then your friends, because they're so used to you, eles não te they respeitam. don't respect you. Eles não honram a unção que está sobre a sua They don't vida. honor the anointing that's over your Se life. você disser, eu vou orar por você, If you say, I'm going to pray with ele you, fala assim, essa oração nem vale nada. they'll say, oh, your prayer is worth nothing. Porque ele não honra a unção que está sobre a sua vida. Because they don't honor the anointing Porque that's ele over your tornou a life. amizade muito pessoal. Because friendship just became too personal. Um amigo de verdade é aquele que honra a sua A unção. real friend is the one who honors your anointing. Um amigo de verdade A real friend é aquele que aceita a correção. is the one who accepts correction. Sabe qual é a pessoa que mais me corrige? Do you know who is the person that corrects me the most? A minha esposa. My wife. Meu Deus. My God. Quando acaba o culto aqui, entra no carro, When the service ends here and I go in the ela já car, começa. she begins. Você não devia ter falado You isso. shouldn't have said this. Mas não precisava. But that wasn't needed. Não, mas não precisava. Oh, but no, it wasn't Aí está em algum necessary. lugar, eu falei assim, And then I'm somewhere não faz isso. and she says, don't do Eu não this. sei você, homem, mas eu sou um cara muito tranquilo. I don't know about you, men, but I'm a very Eu calm sou, meu person. temperamento é fleumático. My temperament is phlegmatic. Eu sou calmo, I'm calm, paciente. patient. Mas quando eu entro no meu carro, But when I go in my meu car, Deus, my God, eu me I transformo. transform E myself. o povo não sabe dirigir. People don't know how to O povo é drive. barbeiro.
Aí minha esposa And fala, then my wife Pedrinho, says, Pedrinho, calma, Pedrinho, calm down, Pedrinho. tá muito rápido. You're going too fast. Tá nervoso? Eu falei, calma You're aí. nervous, and I'll say, calm down. Ela me corrige o tempo inteiro. She corrects me at all times. Tenho uma netinha linda. I have a beautiful granddaughter, too. Às vezes eu vou falar alguma coisa, Sometimes I'm going to say something, ela fala, isso é função do pai dela. and she says, this is a function Você of é her avô. dad. You are her granddad. Não, não, você não And, pode and falar. she says, no, you can't say that. Meu Deus, My God. o tempo inteiro. At all times. Mas sabe por quê que But do you know why? ela tem essa liberdade de me She corrigir? has this freedom to correct me. Porque antes de nós sermos marido e mulher, nós somos amigos. Because before being husband and wife, we are E friends. quem é amigo tem liberdade de corrigir o And outro. friends have the freedom to correct one another. Se a sua esposa não pode falar nada com você, tem alguma coisa errada nesse If your casamento. wife can't say anything to you, then there's something wrong in this marriage. Se o seu esposo não pode corrigir você, mulher, tem alguma coisa errada. If your husband can't correct you, woman, then there's something wrong. Se quando ele fala, você diz, If when he says, you say, deixa na hora que ele me procurar. oh, just wait until he looks for me. É quarentena. It's a quarantine. É It's a quarentena. quarantine. Tá alguma coisa errada, irmão? There's something wrong. Tem alguma coisa errada. There's something wrong. Amigo de verdade é aquele que aceita a correção. A real friend is the one who accepts correction. Tem um versículo, Provérbios 10, There's 17, a verse in Proverbs 10, que diz, o caminho 17 para a vida that says a path to é life daquele que guarda a correção. is of those who keep correction. Mas o que abandona a repreensão erra. But the one who abandons rebuking makes a mistake. E tem gente que sai da igreja porque o pastor falou algo e ela não gostou. There are people who leave the church because a pastor says something they didn't E like olha it. que eu não falei nem foi direto And para look, ela. I didn't even say directly to that person. Eu não gostei. Oh, I didn't like that. Mas tem um dia que eu não sei porquê, There was one day, I Porque don't eu know sou why. muito tranquilo. Because I'm very calm. eu li o texto de Malaquias I read the 3:10. text of Malachi Que 3:10, Deus fala assim, o homem está me roubando. where God says, you know, men are stealing E eu falo, from mas me. está me roubando. Aí o homem fala, eu estou te roubando aonde? And then man says, where am Oh. I stealing you from? Aí o texto fala, você está me roubando nos dízimos And e the nas text ofertas. says, you're stealing me in tithes and Um dia eu falei, offerings. irmãos, olha, o texto está falando aqui, irmãos, And I Deus está said, you know, falando. the text is saying here, Quando this eu is não sou God fiel, saying, when I'm not faithful, Eu sou um ladrão. I'm a thief. E a pior coisa é você conviver com ladrões. And the worst thing is for you to live with A thieves. pessoa me procurou. And that person looked Pastor, for não me. gostei do que o senhor falou. Pastor, I didn't like what you said. E eu quero comunicar que eu estou saindo desta And I want to igreja. tell you that I'm leaving O this senhor me church. ofendeu. You offended me. Eu falei assim, como assim? And I said, what do you O senhor me mean? chamou de ladrão. You called me a thief. Eu falei, eu? And I said, I? O cara se entregou, irmão. That person just, you know, gave Se himself entregou! up. Eu falei, o cara não deve estar entregando as And I said, you know, that ofertas. guy's probably not giving Pô, their melhor ficar offerings. quietinho. It's better to be Fica quiet. quieto. Just stay quiet. Resolve com Just Deus. resolve this with Mas tem gente God. que se fica irritado. But there are people who become annoyed. O pregador não pode falar The nada. preacher can't say anything. Meu Deus. My God. Precisamos entender We need to understand que a correção é para nos ajudar a that amadurecer. correction is to help us be mature. Amen? Amen? Amigos verdadeiros Real friends são aqueles que são leais. are those who are loyal, Aqueles que nós podemos contar com eles. those that we can count with them. É por isso que eu digo que quando você começa a ver as características, That's why I say when you start to see the você characteristics, vai eliminando um monte then you assim. start to eliminate a bunch, Não é verdade? right? Mas nós precisamos de amigos But we need to have para friends recomeçar. in order to restart. Amigos que são leais. Friends who are loyal. Amigos que nós possamos confiar neles. Friends that we can trust on them. E a sétima qualidade aqui And the seventh quality de um amigo here de verdade of a real friend é aquele que alimenta a sua fé. is the one who feeds your faith. Aqueles que vão estar com você. Those who will be with you. Às vezes você chega para um amigo e diz, olha, Sometimes you come to a friend and you say, eu look, estou sentindo que esse ano I feel that this year eu vou abrir minha I'm empresa. going to open my business. Eu estou sentindo esse ano I que feel that this year eu vou gravar meu CD. I'm going to record my Olha, eu estou CD. sentindo que esse I ano feel that this year meu ministério vai fluir. my ministry will flow. Aí ele faz, vai não, bobo. And then that person says, oh no, you fool. Esquece, ó. Forget about this. Isso vai dar certo não, This is not menino. going to work. Que
tipo de amigo é esse que não alimenta a sua fé? What type of friend is this that doesn't feed your faith? Amigo que alimenta a fé é aquele, olha, eu creio. A friend that feeds your faith is the one that says, Abre I mesmo. believe. Yes, Olha, open inclusive eu it. conheço um contador Oh, bom. I know a good Lá na accountant. Life Point tem um. At Life Point we have Aleluia. one. Procura ele. Look for him. Ele vai ajudar você a abrir He's sua gonna help you empresa. open your business. Olha, eu sei que eu estou querendo gravar meu Look, CD. I know I want to record Olha, eu my conheço um CD. produtor. Look, I know a producer. Life Point também tem um. Life Point has one Ele as vai ajudar well. He's você. gonna help you. Olha, eu estou precisando. Oh, I need. Queridos, amigo de verdade é aquele que alimenta a A sua real fé. friend is the one who feeds your faith. Começa a andar Start to walk com as pessoas certas, with the right people. que elas vão ensinar você a correr. And they will teach E you elas how vão to ensinar run. você a voar. And they will teach you how to fly. Se você anda com pessoas certas, If you walk with você right vai aprender a people, correr. then you're going to learn how Vai to aprender run. a voar. You're going to learn how to fly. Amém? Amen. Então, para recomeçar, So in order to a restart, primeira coisa que the precisamos, first thing that we need, anote aí, write it down, investir nos relacionamentos. to invest in our relationships. Amém? Amen. Para recomeçar, é preciso investir. In order to restart, we need Nos to relacionamentos. invest in our relationships. Tem um amigo que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 20 anos atrás, I have a friend that when I arrived here in the United States 20 ele me years buscou no ago, aeroporto. he picked me up at the Eu fiquei airport. 15 dias na casa I dele. stayed in his house for 15 Nós days. somos amigos até hoje. We're friends until today. Eu sempre mando mensagens para ele. I always send him De messages. vez em quando a gente senta para comer. Every now and then we sit down to De vez eat em quando a together. gente, né, compartilha algumas experiências. Every now and then we share some experiences. E um dia ele falou para mim, And one rapaz, day he said to me, você lembra quando te busquei no aeroporto? do you remember when I picked you up at the airport? Você lembra? Do you remember that? Aquele carrinho mais ou menos. That car that was so-so. Você ficou lá na minha You casa. stayed at my house. Eu olho hoje, 20 anos passaram. I see now 20 years have Eu tô tão passed. feliz. And I'm so happy. Você tem um carro melhor do que o You meu. have a car that's better than mine. Você mora numa casa melhor que a You live in a minha. house that's better than my own. Então seu ministério cresceu mais do que o meu. Even your ministry grew more than my own. E ele fala isso com And alegria. he says this with joy. Porque ele está feliz de Because ver he's happy to o que see Deus fez na minha vida. what God did in my life. Isso é um amigo de verdade. This is a real friend. Você precisa investir nesses You need to relacionamentos. invest in these relationships. Entendeu? Me convida aí de vez em quando para comer um You know, churrasco. invite me every now and then to have some churrasco. Aleluia. Hallelujah. Pode ser no Olive Garden também. It could be at Olive Garden as well. Hallelujah. Hallelujah. Mas olha bem, convide pessoas que são amigas. But look, invite friends. Invista na vida delas. People who are friends and invest Sabe in o que o their apóstolo life. Paulo You ensina know what Apostle na Paul carta teaches aos Gálatas? in the letter to Galatians? Que nós precisamos investir na vida daquelas pessoas que nos ensinam. That we need to invest in the life of those people who teach us things. Tem algumas pessoas, irmãos, que todas as vezes que eu encontro com elas, eu abençoo elas, dou uma oferta. There are some people that every time I meet them, I E bless them, eu I give sou them an offering. tremendamente abençoado por isso. And I am tremendously blessed for this. Não se esqueça das pessoas que ajudaram você. Don't forget about the people Em who momentos helped you difíceis. in difficult Ou moments. seja, invista nos relacionamentos. In other words, just invest in relationships. Essa é a primeira coisa que nós precisamos para recomeçar. This is the first thing that we need to do to restart. Agora veja aqui But now see here o que diz o verso 4. what says in verse 4. O verso 4 diz que, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Para recomeçar, In order to restart, é necessário quebrar paradigmas. you need to break with paradigms. Quebrar paradigmas é mudar alguns conceitos que estão To pré-estabelecidos. break with paradigms means to change some concepts Porque that are você diz, não, eu established. cresci assim, Because you say, oh, I grew up this way. eu nasci assim, I was born eu this cresci way. assim. I grew up Eu vou this ser way. sempre assim. I will always Você be até te this lembrou way. alguma coisa aí, né? This even reminded you of Eu something, nasci right? assim, eu cresci assim. É a Gabriela, é o crente Gabriela. It's the Gabriela Christian. Não tem que ser assim. Oh, it has to be this Não way. pode mudar a cor da You parede. cannot change the Não pode color mudar a of the parede. wall. A parede não pode ser preta. The wall cannot be black. Não pode ter fumaça. You can't have smoke. Irmão, quando Moisés, irmão, 300 mil anos atrás, rapaz, o monte fumegava. Brother, Fumaça, o pau so many years quebrava. ago with Moses, there Deus! was so smoke coming Deus out. falou, You know, things prepara were pro just povo subir getting o hot. monte. Get Ah, ready até for saiu a people to go fumaça. up the hill. Look, even the smoking Prepara! now. Get ready. Oh, vou aparecer. I'm going to show Pô, up. aquele relâmpago, aquilo, irmãos, And era there luz, were, efeito you know, especial. lights and lightning Relâmpago, and special trovão, effects e and fumaça, thunder fumegava.
And there was smoke. Aí não pode ter fumaça na And you igreja. can't have smoke in the church. Irmão, no Santo dos Santos tinha fumaça, In the irmão. Holy of Holies, there was Tinha smoke incenso, irmão. of incense. Aleluia. Hallelujah. Aí tem que, assim, quebrar um And paradigma. then you have to break with a paradigm. Esses amigos, eles fizeram uma loucura. These friends, they did something Eles crazy. abriram o telhado They da casa opened de the roof Jesus. of the house of Jesus. Desceram o homem ali. And they brought that man down. Se fosse na sua casa, você nem ia orar pelo homem. If it was at your house, you wouldn't even pray for that man. Porque o irmão chega na sua casa, você já fica The preocupado, tá com o brother pé comes to sujo. your household, their feet are Pô, dirty. meu Oh, sapato, there's dust. vai Remove sujar your meu shoes. You're gonna tapete. get my Meu carpet Deus, dirty. meu My sofá. God, my Irmão, couch. meu Deus, se for na sua My casa, você nem ia God. orar para curar o homem. If he was going to go to your house, you wouldn't even pray for Meu healing. Deus. Abriu o telhado, irmão, da casa de Open the Jesus. roof of Jesus' house. Deixa eu dizer algo, para recomeçar, Let me say something to Presta restart. atenção. Pay attention. é preciso ter criatividade. You need to have creativity. Ninguém recomeça sem No one criatividade. restarts without creativity. Amém? Amen. Mas eu oro para que Deus dê ideias criativas. I pray so God can give you creative ideas. Você vai receber dos céus, irmão, um download. You will receive from heaven Um a download, irmão. Ó, download. mas tem que ter um restart. But you need to have a Né? restart. Recomeço é restart. Restart is a restart. É. Então para você ter um download. So in order for you to have Sabe a por que você não está download, recebendo um download do céu? you know why you're not receiving a Está download from faltando heaven? espaço na memória, You irmão. don't have space in your memory. Tem que fazer um You need upgrade. to do an upgrade. Um upgrade, se limpa Just tudo. clean everything. Joga esse monte de arquivo que você não Throw usa. out these Que não archives serve that you para don't use, nada. that serve for E nothing. deixa aí o HD And leave limpinho. your HD É 300 clean. mil terabytes. 300,000 O download vai terabytes. descer do The céu. download will come down Você vai from começar a heaven. receber You're ideias gonna start to criativas receive creative que ninguém nunca ideas recebeu. that no one has ever E eles vão dizer, o que received está before. And they're acontecendo? gonna say, what is happening? É um recomeço. It's the restart. É preciso ter criatividade. You need to have creativity. Talvez isso causou escândalo ali naquele lugar, Perhaps this caused a scandal in that place, mas funcionou. but it worked. Aleluia. Hallelujah. Funcionou porque você conhece aqui a história. It worked because you know Então, the para story recomeçar, here. primeiro, So in order to restart invista nos first, relacionamentos. invest in your relationships. Segundo, Second, tenha criatividade. have creativity. Eu conheço uma história I know a story de um casal of a couple que o marido queria comer um peixe. that the husband wanted to eat fish, Ele pediu para a esposa fazer um and peixe. he asked his wife to make him Ele fish. foi no mercado e comprou um badejo. He went to the supermarket and he Um bought a badejo, big irmão, um fish. badejo, meu Deus. Um badejo. A big E ele falou assim, eu fish. quero comer esse peixe, é frito. And he said, I want to eat this fish fried. A mulher procura panela para todo And the lado. woman is looking for a pan Ela não everywhere. acha uma panela. And she can't find a Ela pan. cortou a cabeça So do she peixe, cut the head of the fish. cortou o rabo do She peixe, cut the tail of the fish coube na panela. and placed it in the pan. O marido chega e falou, o que The você husband fez, gets amor? there and she said, what did you do, love? Porque eu queria o peixe I inteiro. wanted the whole fish. Eu não sei porquê. And she said, I don't know why. A minha mãe sempre fazia My assim, mom has always done it this way. mas tem que ter uma razão. But there has to be a reason for that. Liga para sua mãe. Call your mom. Liga para aquela véia lá. Call that old woman. Liga lá. Call her. Só, mãe, eu estou fazendo peixe aqui, cortei o rabo, Mom, cortei I'm a making this cabeça. fish here. I cut out the Meu head marido and está the tail. My nervoso aqui. husband is nervous Por here. que a senhora fazia assim? Why did you used to do it this way? Ah, eu não sei não, filha. Oh, I'm not sure. Sempre fiz peixe I assim. have always done my fish Vou like ligar pra that. sua avó. Let me call your grandmother. Ligaram para a avó. And they call the grandmother. Isso aí, ó, sua neta know, está querendo fazer o peixe. Your granddaughter wants to make this fish. Ah, minha filha, cortou a Oh, yeah, cabeça, she cut the head. cortou o Cut rabo, the peixe. tail, Por que But a why? senhora fazia assim? Why did you do it Ah, this minha way? filha, sabe o que é? Oh, you know, Nós daughter, vivemos com muita dificuldade We had a lot of difficulties. e não tinha uma panela que cabia o peixe And we inteiro. didn't have a pan that will fit the Então a entire gente cortava o fish. rabo, So we cut the cortava tail a and we cabeça, cut the head o peixe off. cabia na panela. And then the fish could fit Só in que the a neta, pan. irmão, pode comprar uma panela que dá para But fritar the um tubarão. granddaughter can, buy a pan that could even fry A a neta shark. já não vive mais de The dificuldade. granddaughter has no Pode difficulties. comprar um air She fry, can buy an air grande. fryer that's large. mas seguir um padrão
fazia, she followed repetia um ciclo sem entender por quê. this pattern, repeating a cycle, not knowing why. Para recomeçar, que você tem que quebrar In paradigmas. order to restart, you need to break with paradigms. Você tem que fazer coisas que ninguém You nunca need to do things fez. that people have never done before. Aleluia. E esse Aleluia. paralítico recomeçou. And this paralyzed man Ele se restarted. levantou. He got up Porque os amigos, because his friends, os relacionamentos, relationships, tiveram essa had criatividade. this creativity. A terceira coisa que nós precisamos fazer The third thing that we need to do para recomeçar in order to restart é vencer os nossos inimigos. is to win over our enemies. O versículo 4 diz que uma multidão impedia eles de entrar na Verse 4 casa. says that a crowd was stopping them from entering into the house. Tem um ditado que diz que a voz do povo There's a saying that says that the voice of the people é a voz de Deus. is the voice of God. Tem uns que falam até que está na Bíblia, irmão. There are even some people who say that this is in the Bible. A voz do povo é a voz do The povo. voice of the people is the voice of the people. A voz de Deus é a The voz voice de of Deus. God is the voice of God. O problema é que as pessoas não estão sabendo discernir The problem de is that quem é a people are voz not knowing how mais. to discern whose voice is it anymore. Mas o texto diz que uma multidão But the text says that a crowd impedia. were stopping. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Vai ter momentos que você não vai seguir a multidão. There will be moments that you're not going to follow the E às vezes crowd. você vai até ser questionado por isso. And you are even going to be questioned Mas você because está of lá that. naquela igreja, tem ninguém lá? But you're in that church, there's no one there. Não, na minha igreja que tem uma Oh multidão. no, my church, there's so many people there. Isso é um conceito errado. This is a wrong concept. Meu Deus. My God. Cuidado com a multidão. Be careful with the crowd. A multidão é uma bênção. The crowd is a blessing. Mas a multidão também ela pode impedir você But the de crowd recomeçar. can also get in E se the way dependesse for da you to multidão restart. aqui, And if it's depending on Os the amigos tinham crowd voltado here, com o paralítico the friends would have para returned with the casa paralyzed man e ele home. tinha morrido paralítico. And he would have died a Ou seja, nós precisamos paralyzed man. vencer alguns inimigos. So we need to conquer some A multidão. enemies, the crowd. Aqui também diz que alguns religiosos estavam ali questionando. Here also says that some religious people were there questioning. Que não dê ouvido para os religiosos à sua Don't volta. listen to the religious people around you. Amém? Amen. Algumas pessoas elas vêm à igreja só para criticar. Some people, they come to church just to criticize. Elas não vêm para adorar. They don't come to worship. Elas vêm só para They criticar. just come to criticize. Então nós precisamos vencer os inimigos que So we estão à need nossa to volta. conquer over the enemies that are multidão, around us, the crowd, Os escribas que estavam ali, que eram the religiosos. Pharisees that were there who were religious Precisamos que eles people. vencer o diabo. We need to conquer over the A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo. The Bible says that the devil is our E ele anda ao enemy. nosso And derredor. he walks around Precisamos us. estar atentos So we need to be alert. para não sermos enganados. So we're not deceived. Precisamos também romper com o medo. We need to also break with fear. A palavra medo é uma palavra que tem sido muito usada nesse tempo de pandemia. This word fear is a word that's being used in this time of O pandemic. medo, ao mesmo tempo que é Fear. uma proteção, At the same time, that's a protection. quando o medo se torna uma When doença, fear becomes a ele nos sickness, causa mal. it hinders us. O medo ele é uma proteção, mas ele Fear is a não pode se protection. tornar uma fobia. But it cannot become a Ele não pode se phobia. tornar uma It doença. cannot become a sickness. Porque sentimentos nós conseguimos vencê-los, Because feelings, we can conquer them, mas doenças não. but not sicknesses. Você pode lutar contra o sentimento do medo, You might fight against the mas o feeling dia of que o medo fear. torna uma fobia, But the day that fear becomes a tem gente que phobia, tem 8 meses que não sai de casa. there are people who haven't left their house Aí for o 8 medo já months. não é um And sentimento. now fear is no O longer a medo está feeling. tornando uma fobia, Fear has become a phobia, um problema a de saúde. problem in their health. Então nós precisamos vencer So we need to win. a multidão, The crowd, os religiosos ou win over the críticos, religious people or vencer o the diabo, critics, the devil. vencer o medo. We need to win over. E principalmente, que às vezes Fear. nós precisamos romper com alguns relacionamentos And especially sometimes we need to break through with some relationships que estão nos fazendo mal, who are hindering us, que estão nos impedindo de realmente nos levantarmos. who are stopping us from getting up. Alguma pessoa, aí tem um dia que eu quase cantei um hino para um irmão. There's one day that I was almost sang a hymn to a brother. Que aí tem hora que o pastor é gente. Because, pastor is human. Eles acham que o pastor é anjo. They think pastors are É angels. o anjo da igreja. They're the angel of the church. Mas é um ser humano. But they're a human being. Não, porque eu vou sair dessa igreja. Oh, I'm going to leave this church. Você não está dando conta de pastorear. You're not able to pastor these people. Quase que eu cantei. Espero que risco o meu nome da sua agenda.
I almost say, I Esqueça o meu hope you take telefone, my não me name ligue mais. out of your cell phone and don't É o call hino do me irmão aí, anymore. né? It's a hymn of a brother. Porque tem ônibus que você fica assim, você entra na Because there are carne, times, that you get in the flesh sem razão. with no reason. Nós admitimos quando nós falhamos, We admit when we não é make verdade? mistakes, right? Mas We quando não há uma recognize. razão But when there is justificável, a justified reason, às vezes existem alguns relacionamentos que são tóxicos. sometimes there are some relationships that are E toxic. para recomeçar você precisa entender isso. And in order to start over, Ah, you need to pastor, mas understand não é this. pecado não? But pastor, O isn't this a pecado é você sin? sair, né, de si, A sin is de for you ficar to nervoso, just to become angry ficar irritado. and Isso get aí você vai annoyed. pecar. Then you're going to sin. mas são inimigos que nós precisamos But these vencer are enemies we need to para conquer over recomeçar. in order to restart. E a quarta razão aqui para nós terminarmos, And the fourth reason here for us to finish, para recomeçar, in order to nós restart, precisamos de fé. we need to have faith. O versículo 5 diz Verse 5. que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Sem fé é impossível recomeçar. Without faith, it's impossible to start over. E tem pessoas que dizem que nesse tempo And there are people during this se time, esfriaram they grew cold na fé. in their faith. Algumas pessoas dizem: Deus se esqueceu de mim. Some people say, God has forgotten about me. Não é possível eu estar vivendo isso. Can't be that I'm going through this. Você imagina Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Can you imagine Jesus in the desert being tempted by the devil? E ele ficasse 40 dias ali. O And meu if he pai me stayed there for abandonou. 40 days, oh, my father abandoned Deus esqueceu me. de mim. God forgot about me. Não, estou Oh, sozinho. no, I'm alone. Tem pessoas que elas não conseguem reconhecer That there are people who are not able to que recognize apesar da dificuldade é Deus que está sustentando that elas. although they're going through a difficulty, God is the one who is sustaining them. Nós precisamos de fé. We need to have faith. O visível ele não foi feito do que se vê. The visible was not made of what you can see. Então eu preciso acreditar So I need to believe que apesar de tudo que o mundo está passando, that although the world is going through all that it's sempre going terei through, uma I oportunidade will always have an de opportunity recomeçar. to start O over. texto diz que Jesus, vendo a fé And the deles, text says that as Jesus saw their faith, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Nós precisamos, queridos, colocar a nossa fé em we ação. need to place our faith into action. Ter fé é diferente de apenas crer To have faith, it's different than just ou apenas de believing acreditar. or just believing. Na verdade, ter fé To have faith é você dar o próximo passo, is for you to give the next step. mesmo quando você não vê o degrau. Even when you're not able to see Isso é ter the fé. floor. This is to have faith. E para recomeçar, And to é restart, preciso ter fé. you need to have faith. Eu espero que nesta manhã nós possamos sair desse lugar, I hope that we can leave this place this morning nós possamos nos levantar, and we're able to get up entender que para recomeçar preciso investir nos and relacionamentos. understand that in order to restart, we need to Para invest in our recomeçar é preciso de relationships. In criatividade. order to restart, we need to have Para recomeçar é creativity. preciso vencer os In order inimigos. to restart, we need to conquer over E our acima de enemies. tudo é preciso ter fé. And above everything, we need to have faith. Eu quero nessa manhã This morning, I fazer would um like ato to profético com você. do a prophetic action with you. A paralisia ela pode não ser física. Paralysis might not be physical in nature. A paralisia pode ser emocional. Paralysis might be emotional. Talvez você está vivendo um momento agora, um deserto, Perhaps you're going through a moment now, a desert, uma paralisia financeira. a financial paralysis. Talvez tudo está paralisado aparentemente. Perhaps everything is Mas a palavra de Deus paralyzed. nessa manhã é: levante-se. But God's word this morning is get up. Levante-se. Get up. Talvez o mais difícil foi você chegar aqui hoje. Maybe the most difficult thing was for you to Para você get que here está aí me today. acompanhando online, For those of talvez you o who mais are following difícil é você se online. manter conectado nessa transmissão. Maybe the most difficult thing is for you to remain connected to this transmission. Mas se você chegou até aqui é porque a palavra de Deus para você nessa manhã é: levante-se. But if you got to this point, it's because the word of God for you this morning is Se você get veio up. até esse prédio nessa manhã, If you came to this building this a palavra de morning, Deus para você é: não tenha medo God's word for you this morning is de don't
be recomeçar. afraid to start again, to Chegou o restart. tempo dos cajados florescerem There's a novamente. time for the staff to flourish Chegou o again. tempo de você se apaixonar The pelo seu time has come for you propósito. to be in love with your purpose. Chegou o momento de você ter paixão por servir na casa de The moment has Deus. come for you to have passion to serve Chegou o in momento de God's você se house. apaixonar pelo seu cônjuge. The time has come for you to be in love Apaixonar with your pelos seus spouse, filhos. to be in love with your children. Chegou o momento de você se apaixonar pelo lugar que Deus te The plantou. moment has come for you to be in love with the place that God has planted Deixa eu you dizer in. algo para Let você. me say something to you. Você quer viver nos Estados Unidos? Do you want to live in the United States? Quer ser abençoado Do nos you Estados want to be Unidos? blessed in the United States? Você devia comprar uma bandeira Then americana you should buy an American e flag deixar num lugar bem visível na sua and live casa. in a very visible place E todos in your os dias home. orar And every day por pray essa nação. over this nation. Ser grato por Be teus pés estar thankful aqui. because you're here. E você vai perceber que Deus ele vai fazer coisas grandiosas na And tua then you're going vida. to notice that God will do great things in your life. Porque tem pessoas que estão amaldiçoando o lugar que Because estão. there are people who are cursing the place that they're Que estão at. murmurando pelo who are lugar que complaining estão. about the place that they're in. Mas chegou o tempo de nós mudarmos o nosso But the comportamento. time has come for us to change our Não behavior. existe recomeço There is no restart sem posicionamento. without a positioning. Esse é o primeiro domingo de 2021. This is the first Sunday of 2021. E Deus está te chamando para você se And God levantar is calling you e to você se get up posicionar. and for you to position Você que tem um yourself. chamado If you have ministerial, a calling in your ministry, é você que tem dons. if you have gifts, O que você tem feito com os seus dons? what are you doing with your O que gifts? você tem feito com o seu What are you chamado? doing with your calling? Muitas pessoas ficaram frustradas, Many people became frustrated, machucadas. hurt. Eu não quero servir mais. I no longer want to serve. Eu não vou mais dedicar meu tempo. I will no longer dedicate my Algumas time. pessoas se sentiram abusadas Some people ministerialmente. felt abused in the Deixa eu dizer para ministry. você, Deus conhece. Let me say to you, God knows. E Deus valoriza cada ação que você And faz God values each em action prol do that you próximo, take for your em prol da neighbor, casa dele. for His house. Então eu quero te dar uma palavra nesta So I manhã. want to give you a word this morning. A palavra é levante-se. The word is get up. E eu quero convidar você a se And I levantar. want to invite you to get yourself Mas levante up. com fé. But get up with faith. Levante-se dizendo, olha, eu vou me Get levantar. up saying, I'm going to get myself Eu não tenho up. medo de I'm not recomeçar. afraid to start again. Não importa se esse ano você perdeu o seu It emprego. doesn't matter if you lost your job this year. Não importa se esse ano a sua empresa ainda não produziu o que você, o ano passado, It doesn't matter a if sua your empresa não company produziu o que você esperava. didn't produce what you expected yet Deixa eu dizer algo para last você, year. não importa Let me say something se to os you. documentos que você aplicou na imigração não estão dando certo. It doesn't matter if the documents that you Deus applied está in dizendo, immigration is not working. God is levante-se. saying, get yourself Vamos up. recomeçar. Let's start again. Não importa se seu ministério não teve muitos frutos. It doesn't matter if your ministry Mas didn't Deus have está many dizendo, fruits. esse ano eu vou But God is multiplicar. saying, this year I will multiply. Esse ano eu estou abrindo eu portas This year para I'm opening você. doors for you. É o tempo de Deus estabelecer. It's a time for God Algo to novo na establish Life Point. something new in Life É o tempo do Point. recomeço. It's the time of the restart. Não importa se você está passando dificuldade na sua So saúde. it doesn't matter if you're going Deus through está a dizendo difficulty para in your você, health. eu vou te God levantar. is saying to you, I will get you Não up. importa se o seu casamento está com It dificuldades. doesn't matter if your Deus está marriage is dizendo going para through você, difficulties. eu sou um God Deus is de saying to you, recomeços. I am the God E eu of vou restarts. levantar esse And I relacionamento. will lift up this relationship. Não importa o que possa estar dando errado. It doesn't matter what might be going wrong. Deus está dizendo, eu vou te levantar. God is saying, I will get Assim you como up. Jesus olhou para aqueles The homens same way that Jesus looked at those e men disse, olha, a fé de and vocês said, your faith foi was suficiente enough para fazê-lo levantar. in order to make him get E eu up. vejo que tem muita fé And nesse I see lugar. that there's a lot of faith Deus está in te this enchendo de place. fé, God is filling you de up with coragem, faith, with de courage, ousadia. with audacity. Diga comigo, eu não tenho medo. Say with me, I am not De afraid recomeçar. to restart. Levanta suas mãos ao céu se Raise your você hands puder. to heaven if you can. Pai, obrigado, Senhor, pela tua Father, presença thank nesse you, Lord, lugar. for your presence in this place. Nesta manhã nós recebemos essa This palavra morning we received this que nós vamos word. nos And we're levantar. gonna get ourselves up. Nós vamos sair desse lugar We're nessa gonna manhã na leave this place certeza this morning with this certainty de que nós vamos viver
That we will coisas live tremendas tremendous em things 2021. in 2021. Que essa palavra ela ache lugar em nosso That this coração. word may find a place in our E que nós hearts. possamos receber os frutos And we may receive the fruits daquilo que nós estamos of plantando. what we are sowing. É tempo de posicionamento. It's a time to É tempo de position novas ourselves. atitudes. It's a time E of nós new te louvamos attitudes. And we pela praise you oportunidade for the opportunity de to recomeçar. start again. Se você crê, dê um forte If you aplauso ao believe, give a Senhor. strong clap to the Lord. Glória a Deus. Praise God. Aleluia. Eu quero